Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, do verso 23 ao 33. O nosso tema, a promessa de ressurreição. O texto bíblico nos diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Meus amados, depois que os religiosos fariseus e herodianos fracassaram na tentativa de armar uma cilada para pegar Jesus em contradição, foi a vez dos saduceus o tentarem. Eles faziam parte de uma classe rica, que formavam a elite religiosa de sacerdotes, controlavam tudo o que acontecia no templo, inclusive a posição do sumo sacerdote, e formavam um partido aristocrático que dominavam a política dos judeus, mas não acreditavam em anjos, nem na ressurreição dos mortos, nem na imortalidade da alma. Os saduceus propuseram ao mestre um relato baseado na lei do levirato, registrada por Moisés no livro de Deuteronômios 25, de 5 a 10, que foi um regulamento aplicado somente quando um homem morresse sem ter gerado filhos com sua esposa, com o objetivo de preservar a sua descendência, dando continuidade ao seu nome e sua herança. Nesse caso, o irmão solteiro do falecido deveria se casar com a cunhada viúva, e o primeiro filho do novo casal seria considerado legalmente filho do falecido, incluindo sobre as questões relacionadas à herança. Assim, eles apresentaram um dilema aparentemente sem solução, de que 7 irmãos, um após o outro, se casaram com a mesma mulher após a morte do antecessor, e que nenhum deles gerou filhos com ela. Na sequência, pediram a Jesus para responder de qual deles a mulher seria esposa quando todos ressuscitassem. Jesus disse que eles estavam errando duplamente naquela questão. Primeiro, por não conhecerem toda a Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Os saduceus só criam e aceitavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, o Senhor lhes falou que, embora eles crescem em Deus como Criador, eles falhavam em não acreditarem que o Altíssimo tinha poder e sabedoria para ressuscitar mortos e estabelecer uma nova ordem social na terra, onde após a ressurreição as pessoas serão como os anjos, com corpos glorificados, assexuados e imortais. Portanto, não se casarão. E provou-lhes que estava certo, ao citar um texto do 2º livro da Bíblia, exatamente uma das literaturas que eram aceitas pelos saduceus. Êxodo, capítulo 3, verso 6, na primeira parte que diz: Eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Na narrativa, Deus usou o verbo no tempo presente, que é o Deus dos patriarcas, e não que era, comprovando a ressurreição, porque o Deus vivo não nomearia a si mesmo como Deus de mortos. Ele fez promessas pactuais aos patriarcas, que não se cumpriram enquanto eles viveram aqui na terra, e que ainda permanecem válidas, embora eles já tenham morrido, indicando que o Todo-Poderoso um dia irá restaurar a vida deles. Diante da fala de Cristo, os saduceus ficaram sem resposta, se calaram e o povo o admirava por sua sabedoria. Apesar de muitos, como os saduceus, não crerem na ressurreição, essa promessa, ou seja, a vitória sobre a morte, está sobre a vida dos cristãos, seguidores de Cristo, que contemplarão o cumprimento das Escrituras Sagradas e o poder de Deus Pai na pessoa do Deus Filho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14 diz:
Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.